Capítulo 6. Lidando com temas difíceis. Quando a opinião do outro parece absurda demais para ser verdade. Em 26 de maio de 2020, acordei com a internet inteira falando do mesmo assunto. O nome George Floyd estava em quase todos os posts que eu via. Eu levei um tempo até entender o que estava acontecendo. No dia anterior, 25 de maio de 2020, o norte-americano George Floyd fora assassinado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos. O vídeo que mostrava o momento da morte escancarava a atrocidade do ato. Com o joelho, o policial pressionava o pescoço de George, que estava imobilizado, deitado no chão, e gritava: "Eu não consigo respirar." É extremamente relevante falar que o policial era branco e a vítima, um homem negro. Mas um homem negro assassinado pelas mãos do Estado, com uma crueldade que normalmente é direcionada para nós, pessoas negras. O mundo entrou em ebulição. Protestos tomaram as ruas dos Estados Unidos, as discussões sociais dominaram as postagens e trocas nas redes sociais. Já não dava para normalizar tamanha violência. A hashtag era Vidas Negras Importa. Estava mais utilizadas no mundo. Precisamos falar sobre o racismo e suas consequências na saúde física e emocional do povo negro. Em meio a inúmeras postagens sobre o tema, descobri uma nova hashtag estava em alta, traduzindo o pensamento de muitas pessoas a respeito do que estava acontecendo. Todas as vidas importam. A hashtag era Todas as vidas importam. Assim que li, senti o coração acelerar, o corpo estremecer de raiva. Claro que todas as vidas importam. Acontece que, diante da estrutura social que vivemos, apenas algumas são assassinadas pura e simplesmente pela cor da sua pele. Se você vai ao médico porque quebrou a perna, não espere que ele comece avaliando o seu pulmão. Não que ele tenha deixado de se importar, mas é a sua perna que precisa de cuidado médico imediato. Minha mente me dizia que não podia existir alguém que pensasse assim. Como alguém pode duvidar da existência do racismo? Como era possível que alguém afirmasse ser apenas vitimismo da população negra? Como um ser humano, após assistir aquele vídeo e ler sobre milhares de vidas negras assassinadas, pode dizer que o racismo é uma mentira? Que somos todos iguais, basta acreditar. Eu, mulher negra, nordestina, tenho uma triste coleção de experiências dolorosas que certamente não viveria se fosse uma mulher branca. Um filme passou pela minha cabeça e eu só conseguia sentir ódio. Racismo, machismo, homofobia e algumas outras violências não são uma questão de opinião. Não são a nossa forma de perceber a realidade. Não são crenças limitantes ou qualquer outro nome que queiram dar para responsabilizar o indivíduo por uma mazela social. São fatos observáveis. Podem ser comprovados por números, estudos sociais, observação histórica. Não há meditação, determinação, foco, força, fé de um indivíduo que consiga livrá-lo de vivenciar as consequências dessas chagas que matam a liberdade e a igualdade diariamente. Mas como estabelecer diálogos quando o assunto mexe tão profundamente conosco? Como lidar com a discordância quando a opinião do outro é tão absurda que mal podemos acreditar que exista? Como falar sobre a política, religião e tantos outros temas que aceleram nosso coração e mexem com os nossos afetos a ponto de chegarmos muito perto de perder a racionalidade? É possível conversar com aquela tia que votou em alguém que você abomina? Como ir além do aperto no coração e da ânsia de vômito que algumas falas nos despertam? Este capítulo não é um tem que. Você não tem que
conversar com a tua tia sobre a política, não tem que entender o que motiva aquele colega de trabalho em suas falas racistas e homofóbicas, não tem que dar empatia ao seu cunhado em seus posicionamentos machistas. Conversamos bastante sobre limites, disponibilidades emocional nos capítulos anteriores. Acredito que você já tenha entendido que estamos abrindo mão do tem que em nossas relações. Minha intenção aqui é lembrar você que essa é uma possibilidade, que apesar de não ser obrigado ou obrigada, você pode conversar com pessoas que pensam de maneira tão absolutamente contrária a tudo que você acredita. É uma construção que podemos escolher. Podemos, não somos obrigados, não temos que, simplesmente podemos. Acredito no poder do diálogo. As conversas nos moldam e são moldadas por nós. O diálogo é uma construção mútua, viva e potente. E não há caminho para o entendimento que não seja o do dialogar. Segundo o filósofo Jean-Marie Muller, em O Princípio da Não Violência, a paz conquistada através da violência é uma paz passageira. E na conversa que construímos, é na conversa que construímos novos horizontes. Nesse livro, Muller analisa como as revoluções sociais podem acontecer por meio da não violência. Eu indico para quem quer ter uma visão filosófica e sistêmica sobre o tema. Por aqui vamos falar sobre construir pontes e conversas que vão além da discordância e da indignação e que podem nos mover para lugares de compreensão e de entendimento, para que possamos ver o humano por trás da fala que nos irrita ou choca. Não estou falando que iremos eximir o outro da responsabilidade pelos seus atos, mas que podemos ter conversas que não nos duvidem, inteligentes, que conseguem ver verdade e burros manipulados pelo sistema. Conversando sobre ideias, não pessoas. Você é burro, cara. Não adianta conversar com você. Vai estudar, ler. Quem sabe fica menos imbecil. Só alguém riquinho e privilegiado para ter ideias tão rasas como as suas. Não perco meu tempo discutindo com gente igual a você. Um dos maiores lembretes que faço para os pais e mães sobre como lidar com comportamentos desafiadores dos filhos é que a criança ou adolescente é maior que qualquer comportamento que tenha. Qualquer um. Explico que podemos e devemos orientar sem discutir o caráter da criança. Parece algo óbvio, mas não é. Preciso lembrá-lo que a criança que não faz o que lhe foi pedido não é teimosa. A criança que tem facilidade para o choro não é chorona. É possível lidar com comportamentos sem acreditar nos pensamentos que pipocam em nossa mente julgando quem a criança é. Acontece que a maioria de nós recebeu um tratamento diverso desse na infância. Nossos pais, avós e demais cuidadores, fazendo o melhor que podia, com o conhecimento que tinham, nos rotularam cada vez que discordamos e dissemos não. E seguimos por caminhos opostos aos que o desejavam. Não era seguro discordar e, cada vez que fazíamos, éramos rotulados e punidos. A discordância ganhou cores de rejeição e se tornou algo pessoal, que falava do nosso valor próprio. E por que trago essa informação para você? Se isso não é exatamente uma novidade, porque, como disse
em capítulos anteriores, essa mistura sobre a opinião e a definição de quem o outro é nos distancia de conversas profundas e verdadeiras. E é esse o nosso padrão. O caminho para escutar, se conectar e entender o que o outro sente, do que o outro precisa, é oposto ao que aprendemos, ao que fizeram conosco em nossa infância. Retirar nossa auréola e o tridente do outro e ter uma conversa sem limitação da divisão entre os vilões e mocinhos é um exercício que pede atenção, dedicação e esforço. Nosso comportamento normal, nossa reação imediata será não escutarmos e nos defender. Será não escutarmos e nos defender, acusar o outro ou fugir da conversa. Ter consciência disso nos dá a oportunidade de escolher agir de forma diversa do que é o costume. Encarar quem discorda de nós e que por vezes ainda está aprisionado ou aprisionada no padrão de apenas reagir, mexe com nossos afetos mais primários, pede esforço e energia e tem um potencial enorme de transformar a sociedade. Segue algumas dicas para antes de iniciar uma conversa dessas. Abandone a intenção de convencer o outro. Se você deseja estabelecer um diálogo com quem precisa, com quem pensa diferente de você, com quem concorda com postura tão absurda que é difícil acreditar serem possíveis, prepare-se para lidar com suas emoções e se responsabilizar por elas. Não será uma conversa fácil. E se a sua intenção é convencer o outro, é melhor evitar esse diálogo. A chance de que tudo saia dos trilhos e que o papo vire um confronto aumenta consideravelmente quando focamos em mostrar para o outro quanto suas ideias são erradas e absurdas, despropositadas e infundadas. A sua voz e as suas falas provavelmente vão acompanhar a sua indignação. E a contação de história em sua cabeça alcançará um volume tão alto que você dificilmente conseguirá escutar por trás da fala do outro. Abandonar a intenção de convencer ou ensinar não significa que você vai abrir mão do que acredita, mas que vai investir sua energia em criar uma conexão e não em provar quem está certo ou errado. O outro ponto: prepare-se para perguntar mais e afirmar menos. As perguntas com intenção real de compreender o que o outro pensa costuma ser uma forma de conexão mais eficaz que adotar a postura de palestrante e despejar sobre o outro os conhecimentos que você tem sobre aquele tema. Estou vendo que esse é um tema importante para você. Me ajude a entender melhor o que você pensa sobre ele? Então você acredita que as pessoas são pobres e vivem em situação tão cruel porque são preguiçosas e que se esforçasse mais conseguiriam ascender na vida? É isso? Como você acha que as pessoas nessas condições deveriam agir? Descreva com mais detalhes para que eu consiga visualizar essa ideia. Deixa ver se eu entendi. Você está me dizendo que as pessoas podem escolher se vão gostar de homens ou de mulheres ou se vão se identificar com o gênero do nascimento ou não? O que você acha que uma pessoa pensa para escolher passar tanto tempo, tanto preconceito e sofrimento? Para escolher passar por tanto preconceito e sofrimento? Será que alguém escolhe sentir medo de voltar para casa vivo ou não? Cada um desses exemplos pode ser dito com um tom irônico ou irritado, mas se a sua intenção é se conectar, não o faça.
Pergunte com gentileza e curiosidade. Se a pessoa se irritar, deixe claro que a sua intenção é compreender, que não deseja atacar, que não quer brigar, porque às vezes as pessoas reproduzem coisas de maneira tão automática que mal para pensar realmente no que estão falando. Ao explicar, pode escutar as próprias palavras e ideia. Para além disso, as perguntas nos ajudam a entender como o outro está enxergando o que acontece. Já sabemos que a nossa forma de ver o mundo não consegue englobar toda a realidade. Escutar pode ser um exercício de ampliar nossa visão. O outro ponto agora. Lembre-se de que existe uma estrutura social por trás da opressão. Porque, por mais que você tenha o desejo de demonstrar para sua tia que o comentário dela foi racista, ou queira que seu colega abandone o machismo que permeia a maioria das suas falas, isso não vai necessariamente mudar o mundo. A mudança da sua tia e do seu colega pode facilitar a sua rotina a ser positiva para a sua saúde mental. Mas a sociedade em que estamos inseridos continuará sendo machista, racista, homofóbica e tantas outras mazelas que desrespeitam a vida. Não quero desanimar você, quero apenas que amplie sua perspectiva. Sua tia e seu colega não são o grande problema do mundo. A estrutura social que os faz acreditar que basta querer para vencer, que os homens são superiores, ou que as questões de gêneros ou de orientação sexual são apenas falta de vergonha na cara e que precisa ser transformada, a lente que utiliza para olhar a realidade é dada para todos nós, de maneiras diferentes desde que chegamos ao mundo. Portanto, não discuta comportamentos individuais, mas os contextualize, mostrando a raiz social de cada um deles ou as suas consequências nefastas. Me preocupo quando escuto você falar que uma mulher com um short curto está pedindo para ser estuprada, porque essa ideia baseia em muitas violências contra a mulher e faz com que os meninos cresçam aprendendo que não são responsáveis pelos seus atos. As chances de uma resposta inflamada são menores quando utilizamos argumentos que não tornam a conversa pessoal demais. Talvez gritar que o pensamento ridículo e machista alivie um tanto a sua raiva, mas não ajudará a gerar conexão com quem escuta. Não estou afirmando que as vítimas devam ser gentis e empáticas com seus agressores, a violência inaceitável. Também não estou afirmando que as pessoas oprimidas e que vivenciam inúmeras microagressões diárias devem ter paciência e gentileza para escutar e instruir quem as machuca. O oprimido tem o direito à sua raiva, indignação, impaciência e reatividade, porque carrega em si mais do que um fato isolado, mas uma história de repetidas violências sociais. A intenção aqui é ofertar ferramenta para que caso tenhamos a intenção de conversar com pessoas que adotam posturas que beiram o absurdo, consiga fazer com que enxergue para além das suas verdades. Outro ponto. Tenha consciência dos seus limites de disponibilidade e empatia. Todos temos limites, sem exceção. Todos somos seres limitados pelas nossas vivências, histórias, experiência. Por mais que tenhamos a intenção real de nos conectarmos com o outro, talvez sejamos incapazes de fazê-lo porque há dor demais envolvida. Perceba os momentos em que sua paciência e capacidade de empatizar estão acabando. Observe seus comportamentos reativos, a sua vontade de se defender e acusar. Eles costumam ser sinais de que sua disponibilidade emocional para a conversa está acabando. Permita-se dar um tempo
que pode ser de alguns minutos ou alguns dias. Ligue para alguém que pode escutar você e auxiliar a organizar o seu espaço interno. Xingue em voz alta na solidão do seu quarto. Ou, se não houver esse espaço, utilize caneta e papel para retirar as camadas da raiva e indignação que estão borbulhando dentro de você. Outro ponto. Pesquise e se informe. Ler e entender os assuntos sobre os quais desejamos conversar aumenta nossa segurança e confiança sobre o que falamos. O embasamento pode nos ajudar a sustentar o que acreditamos, além de nos auxiliar em entender por que esse ou aquele tema mexe tanto conosco. Contextualizar nossos sentimentos e necessidades nas nossas histórias de vida e da nossa sociedade faz com que tenhamos maior compreensão sobre nós mesmos e muitas vezes sobre a história do outro. Ler e estudar sobre o racismo me fez entender muitas das minhas inseguranças pessoais, me ajudou a contextualizar falas e comportamentos dos meus pais e de pessoas próximas que me fez entender minha própria subjetividade com um novo olhar. Nossas crenças e experiências pessoais são muito importantes e alcançam novos níveis de profundidade quando percebemos que tem base em uma conjuntura social. O que entendemos por belo, bom, saudável, amoroso, bondoso, vil ou insensível está inserido em um contexto social, histórico. Não são desejos pessoais isolados. Não surgiram do nada. A pesquisa nos ajuda a entender e aprofundar e nos fornece argumentos para facilitar a explicação dos nossos pontos de vista. Mais um ponto. Lembre que a sua intenção é apenas uma parte da comunicação. Você tinha a intenção de escutar e de respeitar o ponto de vista do outro, mesmo acreditando que é absurdo? Você queria conversar e demonstrar isso? Acontece que entre a sua intenção e o que chegou ao outro, algo se perdeu. Você fala, ele entende ser. Ele entende ser. E você se irrita porque a pessoa não consegue se conectar com a sua intenção, não consegue reconhecer seus esforços para estabelecer uma conversa. Você quer o reconhecimento dos seus esforços, mesmo que eles não tenham atingido seu objetivo. Sinto muito, mas esse reconhecimento pode simplesmente não vir. Na verdade, a maioria das vezes ele não virá. Aceite a sua intenção. É só uma parte do processo. E que para que o outro compreenda, você precisará se esforçar, alinhar sua fala ao que você intenciona. É função sua. O outro não deve absolutamente nada a você, porque deseja conversar. Outro ponto. Ajuste suas expectativas. Por que você não... Pode ser que você não consiga silenciar as vozes que gritam em sua mente, julgando o outro. Pode ser que as suas dores estejam gritando forte e você se perca no meio do caminho. Pode ser que você faça tudo certo e se esforce para se conectar. Escute o máximo de abertura que conseguir. E mesmo assim o outro não enxerga a humanidade e suas intenções. Sua humanidade e suas intenções. Não inicie uma conversa que tratará de temas que envolvem as emoções e nossas visões do mundo, como política, religião, educação de filhos e tantos outros, com a expectativa de que será fácil escutar opiniões que divergem às suas, ou que o outro será iluminado pela luz que conseguirá enxergar com clareza o que você enxerga. Não imagine finais holidianos para conclusão desse encontro.
Achar que pode prever ou controlar o final vai trazer grandes níveis de frustração. E frustrados, tendemos a ser mais reativos, grosseiros, impacientes, cínico e irritado. Sua conversa não precisa de nada disso. Cada um de nós aprendeu significados diferentes para palavras. O lugar onde você nasceu, as pessoas que conviveu, os caminhos que percorreu, a medida que cresceu, os livros que leu, as músicas que escutou. E cada experiência vivida serviram como base para a construção da sua forma de enxergar a vida. Assim como você, eu e seu vizinho, sua colega de trabalho, o tio do seu marido e a mãe da amiguinha da escola, do seu filho, tivemos a nossa forma de viver a vida influenciada pelas histórias que protagonizamos ao longo da nossa jornada. A formação do pensamento e divisão do mundo é complexa, e é exatamente por isso que é raso, precipitado acreditar que podemos julgar o caráter e a personalidade do outro por uma conversa ou opinião. Desviando-se de Minas. Em 2014, o Instituto Data Popular realizou uma pesquisa com resultado interessante. 92% dos brasileiros afirmaram que acreditavam que há racismo no Brasil, mas apenas 1,3% afirmou ser racista. Entendemos que o racismo é alguém que humilha, que o racista é alguém que humilha, tem nojo e horror das pessoas negras. E ao sermos perguntados se praticamos ato racista, nós vemos em um lugar oposto ao desse estereótipo. Tenho até amigos negros. É um argumento comum, com prova de que a pessoa não tem problema algum com a negritude. O racismo é apenas um exemplo. Somos uma sociedade com grave problema de desigualdade, machismo, homofobia, capaticismo e tantas outras questões. Mas, para variar, acreditamos que o problema é outro. Você não faz parte do 1,3%. Você não é esse tipo de pessoa. Seu vizinho também tem certeza de que não. Idem o seu pai. Quando decidimos ter conversas profundas sobre temas difíceis, caminhamos por um caminho minado, por conceitos que possuem significados diferentes para cada um de nós. Não somos pessoas ruins, malvadas, egoístas, somos pessoas boas. E cada vez que uma conversa nos aproxima da imagem nefasta que temos criado em nossa mente sobre esse ou aquele conceito, a mina explode. Veja bem, não estou afirmando que você vai parar de dar nome às coisas, que nunca mais vai comunicar ao outro que seus comportamentos foram violentos, que as suas opiniões não são apenas opiniões, mas parte de uma estrutura social que mata e que prejudica a saúde mental do indivíduo. Você pode e deve continuar falando sobre o que importa, mas se o objetivo é criar maior conexão com quem escuta, desviar suas minas pode tornar a conversa mais fluida possível. Seguem as dicas para facilitar essa troca. Não diga quem a pessoa é. Quando iniciarmos nossas conversas rotulando o outro como racista, petralha, coxinha, bolsominion, homofóbico e palavras semelhantes, despertamos nele a reatividade e a tendência de se defender. Se queremos que a pessoa realmente reflita sobre suas falas e atitudes, é importante fugirmos dessas palavras. Não, eu não estou afirmando que você deve fingir não ver os atos racistas das suas tias ou falas homofóbicas do seu cunhado. Estou afirmando que se deseja aprofundar o papo, não deve iniciar a conversa com "Nossa, você é muito racista" ou "Você é homofóbico, ridículo",
Quando a minha filha caçula nasceu, escutei comentários racistas de quase todas as pessoas que conhecia. Não, não estou exagerando. Miguel, meu filho mais velho, nasceu com a pele clara, tão branca que cheguei a me assustar. 2 anos depois nasceu Helena, exatamente da minha cor, mas com os cabelos lisos, que alguns meses depois ganharam lindos cachos como os meus. As pessoas vinham nos visitar e falavam, ela nasceu pretinha, pelo menos tem um cabelo bom, né? A primeira vez que escutei não tive reação, fiquei tão chocada que não consegui responder, nem com empatia nem com grosseria. Doeu de uma forma tão profunda que eu congelei. Lá estava eu, recém-parida, com minha filha, linda nos braços, e as pessoas comentando sobre a cor dela, com pesar, como se ela tivesse nascido com 3 olhos ou 2 bocas. O ó era cheio de piedade. As pessoas sentiam piedade porque ela nasceu negra. Dizia, sem qualquer pudor, para a mãe negra dela. Consegue perceber um nível do absurdo? Confesso que oscilei nas respostas. Por vezes, meu marido e eu respondíamos de formas grosseiras e estúpidas. Sentimos muita raiva. Por vezes, eu arregalava os olhos e fazia uma cara de espanto. E então o silêncio sepulcral instalava-se. Era um comentário que vinha tanto de pessoas próximas quanto de desconhecido que observava a diferença de cor dos meus filhos. Certa vez decidi conversar com uma amiga me falou o famoso, ela não nasceu branquinha como Miguel? Eu respondi com a pergunta. E ela nasceu com a minha cor. Percebi pesar na sua fala. Você acha que a cor dela é um problema? Não, imagina. Ela vai ser linda de qualquer jeito. Sim, vai. Não tenho dúvidas disso. É que comentar da cor dela como se algo fosse ruim é uma atitude racista, sabe? Mas eu não sou racista, você sabe disso. Eu não estou falando de quem você é, eu estou falando do comentário que às vezes as pessoas falam sem perceber. A gente vive em uma sociedade que considera o branco mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. Só que quero mostrar para você que quando você comenta sobre a cor da minha filha com pesar, está agindo de uma maneira que fere a autoestima das pessoas negras. Consegue imaginar como me sinto quando alguém tem pena da minha filha porque ela nasceu da minha cor? Nossa, desculpa. Eu não tive essa intenção de ofender, não. Entendo. E não estou julgando a sua intenção. Só estou pedindo que não fale assim comigo e com outras pessoas negras, porque isso fere independentemente da intenção. Acho que você entendeu errado, sabe? Foi só um comentário. Sei que foi só um comentário. E foi um comentário que associava coisas boas a nascer branca e coisas ruins a nascer negra. Não acho que você teve a intenção de me machucar. Sei o quanto você gosta de nós. E que, mesmo gostando, a gente reproduz coisa que aprendeu sem pensar direito. Não precisa se defender. Só pensa a respeito e não fala mais isso para mim. Ok, desculpa mais uma vez. Outro ponto. Não presuma que pode julgar o caráter do outro. Por vezes, as falas violentas, ofensivas, preconceituosas e absurdas são proferidas apenas por ignorância. Associamos coisas ruins à palavra ignorante, mas todos somos ignorantes em relação a alguns temas e assuntos. Porque ninguém sabe tudo. Sim, existem pessoas que são mais grosseiras que parecem ser movidas por intenções ruins. Existem pessoas que, ao afirmar seus preconceitos e visões de mundo, estão cheias de ódio e desamor. Mas não presuma que todos são assim. O mundo não se divide em pessoas que são certas porque pensam como você e as que são más e mesquinhas e terríveis porque discorda da sua visão de mundo.
Quando presumimos que o outro é burro, imbecil, mau caráter, estúpido, porque defende tal candidato ou porque não enxerga as consequências terríveis da desigualdade social, fechamos as pontes que podem nos ajudar a construir um mundo melhor. O que muda em sua postura quando, em vez de enxergar o outro como inimigo, você olha com abertura, entendendo que todos percorremos longos caminhos até chegar aqui. Mesmo o mais vil dos seres humanos tem uma história que o faz agir como age, pensar como pensa. Não temos que escolher a todos, não temos que ser infinitas pontes de luz, mas podemos enxergar a vida com uma dualidade tão grande e determinista. O outro ponto. Tenha consciência dos seus privilégios. Quando falo que você tem privilégios sociais, não estou dizendo que a sua vida é fácil, fofinha e gostosinha. Não estou afirmando que você não enfrentou dificuldades em sua rotina. Estou apenas afirmando que, comparando a outros grupos, você certamente possui alguns privilégios. E não há empatia verdadeira sem a consciência dos passos que distancia você do seu interlocutor. A negritude, a orientação sexual, o gênero não são recortes, mas constituintes da subjetividade de cada um de nós. As nossas opiniões e formas de ver a vida são diretamente ligadas a isso. Sou uma mulher negra e nordestina e, de acordo com a nossa estrutura social, tem algumas dificuldades que mulheres brancas que nasceram e cresceram no sudeste do país certamente não viveram. Estou afirmando que as mulheres brancas paulistas têm uma vida fácil? Não. Estou afirmando que elas têm alguns medos e dores parecidos com os meus e tantos outros muito diferentes, que além da camada que nos une, sermos mulheres, há uma grande camada que diferencia nossas experiências, nosso sentimento, nossa sensação. Sou uma mulher cisgêneros e heterossexual. Não tenho medo de beijar meu marido em frente ao supermercado e sofrer violência simplesmente porque estamos trocando afeto. Isso é um privilégio. Ter consciência dos privilégios pode nos ajudar a nos conectar melhor com quem dialogamos. Será que a experiência de raça, sexualidade, capacidade, gênero interferem na forma que eu estou enxergando a situação? O que essa pessoa vê que não tenho visto? Outro ponto. Mantenha a curiosidade. Estou me abrindo para entender coisas que não sei. Estou me permitindo escutar e ser influenciada por esse tema ou apenas quero despejar no outro meu saber? Em que posso crescer como indivíduo observando as experiências diferentes das minhas? Não temos que abrir mão do que acreditamos, mas podemos ir além da forma de ver a vida. A curiosidade nos tira do lugar da certeza e do julgamento e nos coloca na vontade de compreender o outro. Como vê a realidade? O que sente? De que precisa? Que pedidos faz por trás dessa forma de falar e agir? Agora, o outro ponto. Ao falar, não seja dono ou dona da verdade. Você está em uma conversa. A pessoa falou algo que você considera absurdo, fantasiou de opinião, preconceito, violência e disse coisas que você acredita que ninguém deveria dizer. Provavelmente seu impulso será de fazer com que entenda que errou. Que não deveria falar o que falou. Você quer brigar, quer reagir, quer dizer o que pensa sobre isso. Não.
Eu não vou falar que você deve engolir sua opinião para ser legal, mas que antes de falar você pode adotar uma postura menos reativa. Interessante sua forma de enxergar as coisas. Quero dividir contigo como eu vejo essa situação. Tudo bem para você? Sabe, eu encaro as coisas de outra forma. Eu gostaria de contar para você o que acha. Acho que minha intenção na fala não ficou clara. Posso recomeçar? Importante. Nenhuma dessas falas deve ser dita se não estiver em sintonia com o que você realmente deseja. Se no fundo a sua vontade é fazer a pessoa engolir cada vírgula que disse, dê um tempo. Respire e se afaste. Se conecte com a vontade de escutar. Desalinhadas da sua autenticidade, as frases anteriores soarão passivo-agressivo, ou manipuladoras, ou ambas. Outro ponto. Aceite o desconforto como parte da conversa. Não há mudança que seja feita de forma leve e confortável. Mudar exige certo grau de desconforto. Dialogar sobre temas difíceis, conturbados, socialmente polêmicos, trará desconforto. Por vezes, sua fala causará incômodo com quem escuta e tudo bem. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária pedirá conversas mais dolorosas e incômodas. Somos capazes de lidar com esse incômodo, acredite. Tenho pedido que as pessoas me expliquem quando fala algo racista, machista, homofóbico, quando conta piadas que violentam grupos minoritários. Costumo perguntar: não entendi. Você pode me explicar o que disse? Você falaria assim com uma pessoa branca? Normalmente, após a minha pergunta, a pessoa fica em silêncio ou demonstra algum constrangimento. A minha intenção não é constranger, mas considero importante que pare para pensar no que está falando e na forma como está agindo. O meu silêncio seria constrangedor para mim ou para grupos que sofrem diariamente com agressões verbais e físicas. Assim como, por vezes, o outro ofende sem perceber, precisamos assumir que também fazemos. Precisamos assumir que falhamos, erramos, pisamos na bola e muitas vezes não enxergamos com clareza a profundidade das discussões. Não podemos pedir que o outro engula seus incômodos para que não fiquemos incomodados com os nossos próprios erros. Temas difíceis escancaram nossas limitações, nossos padrões menos evoluídos, e é importante assumirmos isso. Outro ponto. Não seja fiscal do tom de voz do outro. Alguns temas mexem com os nossos sentimentos com bastante intensidade. E em momentos de grande emoção, temos a tendência de falar de maneira mais rápida, alta, intensa. Desde que a fala não seja ofensiva e violenta, não seja a pessoa que dita quais são as regras da conversa, não se comporte como um ser iluminado e superior que silencia a dor do outro, porque ele não está falando no tom de voz correto e equilibrado como o seu. Lembro que quando era criança, durante as brigas com a minha irmã, ela usava a voz mais calma do mundo e dizia: calma, olha a gastrite. Aquele tom de voz me fazia sentir o estômago queimar instantaneamente. Minha vontade de bater nela triplicava. Não tente controlar o ritmo e o tom da conversa. Não seja a pessoa que diz: você está muito nervoso, descontrolado. Acho que é melhor conversar quando você estiver disposto a ouvir. A distância entre você e quem escuta aumenta. A chance de conexão diminui. A distância entre você e quem escuta aumenta. A chance de conexão diminui.
Não estou afirmando que você deve escutar gritos e se manter em uma troca que ultrapassa seus limites, mas não acredite que é seu poder de determinar como as conversas devem ser. Lembre-se que a revolta... outro ponto. Lembre-se que a revolta do oprimido é a violência do opressor. E a violência do opressor não ocupa o mesmo lugar. Lembre-se que a revolta do oprimido e a violência do opressor não ocupam o mesmo lugar. Talvez você seja uma pessoa branca, desejando falar sobre raça. Talvez seja uma pessoa de classe média, desejando discutir sobre desigualdade social. Sua intenção é entender e gerar conexão. Mas a pessoa negra com quem você deseja conversar explode diante do seu primeiro deslize. A pessoa que mora na favela com quem você deseja falar fica impaciente com seu discurso e DCE de universidade. A reação violenta do outro faz você dizer que não pode reagir à violência, que sofre sendo violento, que assim tornará igual a quem critica. E nesse instante a pessoa se exaspera ainda mais. Exigir empatia e não violência e gentileza dos grupos oprimidos é reforçar o silenciamento que vivem por anos e anos. É enfiar o dedo na ferida. Talvez para você seja a primeira vez que está discutindo esses temas, mas para quem vive opressão na pele, receber pauladas todos os dias, nos mesmos lugares, deixa a pele sensível à dor. Qualquer toque dispara uma dor secular, histórica, mexe em feridas profundas. Não seja a pessoa que diz que a revolta do outro é equivocada e que lhe deseja lhe ensinar como se revoltar. Esse não é o seu papel. A essência da comunicação não violenta não é silenciar dores, mas provocar uma mudança social. Segundo Marshall Rosenberg, se o uso da comunicação não violenta para libertar as pessoas de depressão, de conviverem melhor com suas famílias, mas simultaneamente não lhes ensinou como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então me torno parte do problema. Essencialmente estarei pacificando, fazendo-as mais felizes de viver no sistema como atualmente são, e assim utilizando a CNV como narcótico. Outro ponto. Esteja disposto ou disposta a trocar igualdade. Falar do ato de um pedestral não vão fazer com que o outro escute você. Considerar-se a ser um ser superior que está fazendo favor de despejar seu conhecimento para o outro apenas irá distanciar vocês. Durante a conversa, pergunte-se se está apegado ou apegada à ideia de estar certo ou se tem vontade de construir saídas melhores para situações. Se está atacando ou na defensiva. Se precisa de um tempo ou se a conversa está lhe pedindo mais empatia e que tem que parar. Mais empatia do que a que tem para dar. Essa consciência é importante para saber o momento de assumir as próprias limitações. Percebo que estou com pouco espaço interno para ouvir agora. Acho melhor conversar outro dia. Pode ser a frase mais sábia e autêntica que você é capaz de dizer. Não crie pré-requisito para a conversa. Esse é outro ponto agora, começando. Não crie pré-requisito para a conversa. Leia Angels e depois a gente conversa. Acho que você precisa estudar mais sobre o tema. Você não tem conhecimento para conversar sobre esse assunto comigo. Quantas vezes nos perdemos em nossas visões de mundo, desmerecemos o que o outro sabe e vive. Achamos que não sabem tanto quanto nós e por isso teremos
uma conversa intelectual o suficiente, sábia o suficiente, inteligente o suficiente. Não haja assim. Não ridicularize pensando do outro. Não acredito que a pessoa precisa ler menos, ler os mesmos livros que você, estudar os mesmos lugares que você, ter as mesmas experiências que você, para ser capaz de alcançar a sua sabedoria. Uma postura arrogante fará com que você converse sempre com os grupos que pensa como você, limitando sua visão de mundo e sua capacidade de transformá-lo. As redes sociais e a ausência do contraditório. As eleições para a presidência da República do Brasil em 2018 tornaram as conversas sobre política uma missão quase impossível. O país dividiu em dois grandes grupos que defendiam seus posicionamentos políticos com base no medo, não no querer. Um grupo tinha muito medo de que o candidato do outro grupo se elegesse. Eu não conseguia entender como o candidato que liderava as eleições podia estar tão próximo da vitória. Como era possível? Um homem que defendia o uso indiscriminado de armas, que adorava um discurso xenofóbico, machista, homofóbico e criminoso, seguia sendo apoiado por grande parte da população. Pessoas que eu amava e respeitava declaravam que apoiava ele. Eu me decepcionava de uma forma muito dolorosa. Famílias se separaram, casais que eu conhecia terminaram o relacionamento por conta de divergência política. Amizades foram desfeitas, o país estava dividido por medo e quem escolhia como candidato falava sobre o seu caráter e visão de mundo. A simplificação de um processo complexo. Assim como os Estados Unidos havia eleito Donald Trump, não sou muito boa para falar esse nome não, gente. Em 2016, o Brasil elegeu Bolsonaro, um populista que teve como bandeira a antidemocracia. Ao meu ver, era óbvio e claro que ele era a nossa pior opção. Pouco tempo depois das eleições de 2018 e em março de 2020, a pandemia do coronavírus escancarou a pouca habilidade que o presidente eleito tinha com crises, piadas sobre o vírus, trocas absurdas de ministro da saúde, campanhas antivacinas. Era claro, pelo menos para mim, que ele não importava com o povo. Um dia, após a falta de cilindros de oxigênio em Manaus, em um triste colapso do sistema de saúde, escrevi um post sobre o meu cansaço. No texto eu falava sobre minhas tentativas de dialogar, conversar e também sobre o fato de que me faltava empatia e argumentos para conversar com alguém que não enxergava quão irresponsável era a postura do então líder do país. Mais de 200 mil brasileiros tinham falecido até aquele momento. Como não enxergar que aquele, como presidente, tinha responsabilidade? Como algumas pessoas seguiam defendendo os disparates dele, como uma criança defende o pai quando um coleguinha o chama de feio? Como era possível? Entre os mais de 1000 comentários no post, um padrão chamou a atenção. Tanto as pessoas que concordavam comigo, quanto as que defendiam a inocência do presidente tinham a mesma crença que o outro lado não conseguia ver o óbvio, que o fato de não enxergar como eles era uma falha de caráter ou burrice. Todas as pessoas que comentaram no post falavam que estavam cansadas, preocupadas e com medo do futuro. Assim como nas eleições, ambos os lados acreditavam que o outro era uma ameaça. Em poucos instantes, meu post estava com comentários que as pessoas
se chamava de burra, de gado, manipulado, cego. Não sei quantas vezes, desde as eleições de 2018, eu me perguntei como as pessoas não enxergavam a realidade, como não percebia que estava sendo manipuladas. Ali, naquele post, eu entendi que não era somente o que eu e as pessoas que concordavam comigo pensavam assim. Eu me choquei ao perceber que todos acreditavam que tem contato direto com a verdade e que quem não vê como vê está sendo manipulado. Veja bem, não estou igualando as falas e os atos do presidente com os demais políticos, sejam eles da esquerda ou da direita. Não estou falando que todos os radicais são iguais. Estou afirmando que todos nós, como população, estávamos divididos em grupo que se viam da mesma maneira, radicais, violentos e antidemocráticos. Tudo isso fomentando para algo que até então não tínhamos tal presente e vivo em nossas escolhas, as redes sociais. Tão presente e vivo em nossas escolhas, as redes sociais. Vivemos em bolhas e não nos damos conta disso. A rede social separa da realidade, por mais que acreditamos que na realidade ela nos informa. O foco da rede social não é fazer você ser mais informado, mais consciente, mais feliz. Não é melhorar o mundo em que vivemos, é gerar lucro. E como utilizamos gratuitamente, alguém paga por elas, no caso, as empresas e anunciantes. O modelo de negócio, as redes sociais, o Google, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, é o de vender o seu tempo, sua atenção para os anunciantes que pagam por eles. Cada informação que você digita, cada post que curte, vê, comenta, compartilha, vira informação para que o algoritmo saiba que você está propenso a consumir. O que prende a atenção por mais tempo, a sua atenção por mais tempo. Quanto mais informações possui sobre você, mais pode garantir para as empresas que os anúncios delas serão entregues para consumidores propensos a pagar pelos produtos oferecidos. E que isso tem a ver com as discussões políticas, tudo. E o que isso tem a ver com as discussões políticas? Tudo. Para que o seu tempo de uso nas redes sociais seja cada vez melhor, o resultado de pesquisa, a ordem do feed ou da linha do tempo, as sugestões após os vídeos assistidos são pensados no conteúdo que você está propenso ou propensa a consumir. O algoritmo, a inteligência artificial que define nossas interações digitais, não é pensando para ampliar sua visão de mundo, para mostrar que realmente acontece, mas para mostrar que você quer ver, independentemente de aquele conteúdo ser verdade ou falso, ser verdadeiro ou falso. Por vezes ficamos abismados com a desconexão da realidade de alguns pensamentos, como eles não enxergam a realidade. Mas a verdade é que não enxergam a realidade como enxergamos, porque são guiados para isso. Se você jogar uma palavra no site de pesquisa e eu jogar a mesma palavra, os resultados serão diferentes, porque serão ajustados de acordo com o histórico de pesquisa de cada um, as interações com esse ou aquele conteúdo e o engajamento de maneira geral. Dia desse, pedi que meu marido pesquisasse um fone de ouvido para o filho mais velho. Assim que ele encerrou a pesquisa, ele me falou o mais barato que tinha encontrado, no modelo que eu desejava. Custava R$ 180. Tomei um susto, reclamei e afirmei que ele adora comprar coisa cara. Peguei o meu celular, joguei o mesmo nome de pesquisa, no meu resultado apareceu preços em torno de 90. Quando contei a ele, ele não acreditou. Como esses aparecem para você e não aparecem para mim? Fizemos o teste algumas vezes e ficamos abismados. A constatação de que os resultados da pesquisa do produto era bem diferente para nós dois, porque costumamos comprar produtos de preços diferentes. Enquanto eu sou aquela que pesquisa preço e pechincha,
Meu marido tem a tendência de pesquisar funcionalidade e acessórios de qualidade do produto, mais que o preço. O algoritmo sabe disso e envia o que queremos ver. O que acontece com a nossa lista de vídeos do YouTube ou com a ordem do que aparece no Instagram? Colocamos o rádio do mesmo cantor no Spotify, mas a sequência das músicas é diferente para cada um, porque ele é orientado pelo desejo da empresa de nos manter mais e mais tempos conectados. Se você gosta de ler política e passou alguns segundos lendo sobre a possibilidade de um novo golpe militar no algoritmo, irá enviar sugestões de posts e notícias que confirmam essa possibilidade, visto que terão sua atenção garantida. O mesmo acontece se você lê teorias conspiratórias e acredita que a Terra é plana. Mais e mais notícias que confirmam suas teorias vão aparecer. Mais e mais teorias que estão alinhadas com seus acessos irão aparecer. Com o tempo, tudo que lemos, conversamos se torna nossa realidade. Os posts aparecem dos seus amigos são os que concordam com você, os artistas que acompanham, os sites sobre política ou os que analisam a realidade são os que mais se alinham com a forma que você enxerga a vida. E o outro começa a parecer incongruente, absurdo, uma forma de ameaça. Nossos medos são amplificados em níveis muito altos. De repente, quem não está conosco está contra nós. O algoritmo não sabe o que é verdade ou mentira. Não abre um link para que você confirme se o site que está lendo compartilha com a notícia real ou algo manipulado para direcionar as opiniões para o propósito do mercado. Um dos maiores riscos que vivemos nos nossos tempos é a relativação da verdade. Agora, todos duvidam de tudo. As teorias da conspiração crescem em uma velocidade assustadora. A rivalidade é alimentada e acirrada por visões de mundo cada vez mais fechados e restritos. Seu tio que você adorava e com quem você gargalhava todas as vezes que se encontravam, vira um pouco fascista e vê você como comunista que deveria ir embora para Cuba. Não há possibilidade de diálogo, de encontro, somos opostos, diferentes, não importa quantos vídeos ele receba diariamente pelo WhatsApp, aumentando os medos que sente e afirmando que não deve acreditar em ninguém. Não importa quantas grandes corporações se empenham em gravar vídeos superproduzidos e criar notícias que apavoram quem recebe. Jogamos nos indivíduos a conta dos nossos problemas coletivos. Um dos pontos mais importantes para que consigamos estabelecer diálogo sobre temas difíceis como política, mazelas sociais, é lembrar que existe uma estrutura social que não só apoia, como estimula pensamentos expressados por parte da população. Que para que exista um topo, é essencial que se mantenha a base. O jornalismo policial, as mídias e tantos outros reforçam pensamentos mesquinhos sobre quem somos e existem para garantir a manutenção das estruturas sociais como são. É fácil cair na armadilha de que a culpa é da gente, como seu tio, seu primo, mas isso é tratar de forma superficial um tema que pede um olhar mais profundo e complexo. Enquanto acreditamos que a discordância com o que pensamos é uma falha de caráter, nós distanciamos da construção de um mundo melhor. Sim, existem pessoas mal intencionadas por aí, existem pessoas que são conscientemente racistas e violentas, que desejam o extermínio de grupos minoritários. Mas essas são a minoria. Grande parte de quem segue esses pensamentos faz por motivos que fogem ao neofascismo. Eles relacionam a manipulação dos medos
e desinformações. Este não é um tópico que defende a direita ou a esquerda, mas um convite ao diálogo que você pode. É um convite ao diálogo. Você pode ser a favor da redistribuição de renda e da taxação de grandes fortunas, ou um defensor ferrenho do neoliberalismo e do livre mercado. Não cabe a mim julgar seu caráter pelas suas escolhas. Apenas desejo que comece a se aventurar em diálogos que vão além das suas visões de mundo, que permita conviver com a discordância, que treine a capacidade de empatia e compaixão, que não fuja dos diálogos que desafia você, sempre que possível. Algumas conversas demandam tempo e energia maiores do que temos disponíveis, mas volta e meia surge a oportunidade de conversar com alguém que, apesar de pensar de uma maneira muito diferente de você, enxerga a vida e está disposto ou disposta a trocar conversa. Não fuja das conversas que ampliam sua visão de mundo. Não reduza ninguém a um post. Não acredite que é possível cancelar alguém pura e simplesmente porque essa pessoa errou. Não jure todas as pessoas que conhece a um único pacote, todos que a seguem. Saia dos comentários e posts de internet em que poucos querem estabelecer uma conexão real com quem está por perto e converse no mundo offline. Não desista de falar sobre política, religião, intolerância religiosa, sobre racismo ou qualquer outro tema que considere essencial para a transformação do mundo. A conversa vale a pena, o diálogo merece seu voto de confiança. Fale, escute, acredite. Se um tema é difícil, provavelmente tem um grande potencial de mudar a realidade. Não desista de temas difíceis. O mundo melhor depende deles.